Oi, pessoal. Essa é uma aula sobre números inteiros, que são números positivos, números negativos. Essa é a aula número 1. Bom, vamos considerar um termômetro na escala que nós utilizamos, que é a escala Celsius. A temperatura é uma das principais aplicações dos números positivos e negativos. Foi estabelecido que a temperatura zero, que é a temperatura onde a água se transforma em gelo, é a temperatura zero, né? Temperatura 100 graus é onde a água evapora, se transforma em vapor. Então, as temperaturas acima de zero são as temperaturas positivas, como o mais 1. Então, um número positivo ele pode ser representado como mais 1, nesse caso, ou apenas 1. A gente pode ou não colocar um sinal de mais 2 ou apenas 2. 5 ou mais 5, preferimos quase sempre não colocar o sinal de mais, por simplicidade, e temos, nesse caso, 9, que é a temperatura indicada por esse primeiro termômetro. Vamos ver agora um outro termômetro, também com a temperatura zero, e agora as temperaturas que estão abaixo de zero são temperaturas negativas, como menos 1. No caso de uma temperatura negativa ou de um número negativo, obrigatoriamente temos que colocar o sinal de menos na frente, para indicar que o número é negativo. Então, menos 2, menos 5, menos 6 e a temperatura, nesse caso, menos 7, indicada pelo termômetro. Então, a gente tem temperaturas positivas e negativas. Nós temos números positivos e temos números negativos. Bom, vamos ver agora a representação dos números positivos e negativos na reta numérica. Então, numa reta qualquer que a gente desenhe, a gente estabelece um ponto para ser o zero, que é chamado também de origem, e estabelecemos uma medida para ser a unidade, onde colocaremos ali o 1. Dizemos que o 1 é o sucessor do zero, ou que o sucessor de zero é 1. Também podemos dizer que o antecessor de 1 é o zero. Então, vamos lá. Após o 1, tem o 2. Então, o 2 é o sucessor do 1. O sucessor do 2 é o 3. O sucessor do 3 é o 4. Então, só para ver se a gente está sabendo bem. O sucessor de 3 é o 4 e o antecessor de 4 é 3. E aí tem o 5, tem o 6 e tem o 7 e isso continua indefinidamente. A gente vai se limitar aqui até o 6. Para o lado esquerdo, também utilizando o mesmo tamanho utilizado do lado direito, a mesma unidade, teremos o menos 1 e depois teremos o menos 2. Então, a gente pode dizer que o antecessor de menos 1 é menos 2. Também podemos dizer que o sucessor de menos 2 é menos 1. Depois do menos 2, o menos 3. O antecessor do menos 3 é o menos 4. O antecessor do menos 4 é o menos 5. Depois o menos 6. E também vamos parar por aqui. Continuaria indefinidamente para esse lado também, para o lado esquerdo. Assim, a gente vai ter para o lado direito os números positivos. Para o lado esquerdo, os números negativos. Esses dois conjuntos de números, positivos e negativos, formam um único conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, e é o conjunto representado pela letra Z. Ainda na reta numérica, a gente vai ver agora um conceito importante. Se você tem dois números, como por exemplo o 2 e o menos 2, esses dois números nós dizemos que são opostos ou simétricos. A gente pode dizer que o oposto do 2 é o menos 2, ou que o simétrico do 2 é o menos 2. Isso porque tanto o 2 como o menos 2 estão a uma mesma distância do zero, que é a origem. Então, todos os números que têm essa característica são números opostos ou simétricos. Então, por exemplo, o 5 e o menos 5 são simétricos ou opostos. Pode dizer que o menos 5 é o simétrico do 5. O 11 e o menos 11 são opostos ou simétricos. Podemos dizer que o menos 11 é o oposto do 11. Colocando agora os números numa reta vertical, a gente vai usar esse novo modelo para comparar dois números, para saber quem é o maior, quem é o menor.
Então, vamos dizer que nós temos que decidir entre o 3 e o menos 4, quem é maior. Olhando para a reta desse jeito, o maior número é sempre o que está mais acima. Então, o 3, conforme está indicado pela seta, está ali. O menos 4 está ali. O número que está mais acima, claramente, é o 3. Por isso, o 3 é o maior. Por isso, o nosso sinal de desigualdade fica com a abertura voltada para o 3. Então, o 3 é o maior. É maior do que menos 4. Dentre os números menos 5 e 0, qual seria o maior? Simples. Vamos ver na reta. O menos 5 está ali embaixo. O 0 está ali mais ou menos no meio. Claramente, o 0 está mais acima. O 0 é maior. O 0 é maior que o menos 5. A abertura do sinal fica voltada para o 0. Mais um exemplo. Menos 4, menos 1. Dois números negativos. Qual deles é o maior? Vamos ver. O menos 4 está mais abaixo. O menos 1 ali mais acima. Como o menos 1 está mais acima, o menos 1 é o maior. Por isso, a abertura do sinal fica voltada para o menos 1. E um último exemplo que não está aí na reta, não dá para ver, mas a gente consegue pensar a respeito disso. Temos o menos 20 e o 11. Quem é maior? É claro que o menos 20 vai estar bem mais abaixo, está lá abaixo do zero, e o 11 acima do zero. Por esse motivo, como o 11 ficaria acima, o 11 é o maior, e assim o sinal da desigualdade fica voltada para o 11, a abertura do sinal.